Olá, boa noite, queridos telespectadores. Muito obrigado por estarem se juntando a nós em nossa nova série. Olá, Rav Leitman. Olá, Nitza. Estamos aqui falando sobre dinheiro. É interessante escutar. Rav Leitman, foi muito interessante na nossa última conversa, porque falando sobre o fato de que o dinheiro significa domínio. Que hoje em dia, se observamos o que passa na sociedade de Israel, e mesmo no mundo, observamos um processo de perda de domínio. Processos que antes estavam definidos, uma certa hierarquia determinada, e todas as coisas começam a se desmontar, se desfazer. E não são mais como eram antes. E dentro de toda essa desordem que começa a acontecer em todo lugar, as pessoas sentem uma falta de segurança que vai aumentando, ninguém sabe qual é a razão do que está acontecendo, ninguém pode vislumbrar no horizonte o futuro próximo, ninguém consegue saber o que vai acontecer. E quando isso acontece, a pessoa se sente perdida, toda a segurança perdeu e não há mapa que nos oriente nesse sentido. E essa sensação provoca uma dificuldade muito grande. Não estamos falando apenas em nível filosófico, mas na verdade mesmo quando eu penso na minha família, na minha casa ou em outros lugares, não importa se eu sou uma pessoa pobre, da classe média ou mesmo uma pessoa muito rica com muito dinheiro. O fato é que nada é mais como era antigamente, como estávamos acostumados anteriormente. Não há nada mais estável. E agora estamos vivendo uma fase, um processo em que estamos passando da pirâmide para o círculo. Então, nessa pirâmide que temos hoje em dia, estão aqueles que têm domínio pela sociedade, e abaixo temos os outros que ocupam o resto da sociedade, a classe média, a classe baixa. Tudo funciona de uma determinada maneira agora, segundo o novo mapa, esse novo mapa que está deixando a pirâmide e se tornando um círculo. E a pergunta que temos é a seguinte: se podemos, logo assim que tivermos definido esse mapa, podemos vislumbrar o horizonte desse novo processo, se existem algumas ferramentas práticas que podem nos ajudar agora, não no futuro. Porque queremos alguma coisa para hoje, não para amanhã. Amanhã será amanhã. E perguntamos também como essas pessoas que dominam a sociedade, quando perdem o domínio, como elas conseguem reprogramar a sociedade inteira, esse barco no qual estamos todos, como ela pode se sentir sabendo que mesmo tendo dinheiro ela está arriscada de cair. Qualquer um vai cair, eu mesmo vou cair, elas vão cair, mas na realidade o fato é que ninguém quer cair. O que queremos mesmo é que o nosso barco, que a nossa nave chegue a um lugar seguro e que recebamos uma direção e saibamos como tratar essa nova realidade. Nós conversamos sobre isso, eu e Nitza, e falamos muito sobre essa reorganização, como as pessoas podem se reorganizar de maneira a estarem mais afinadas com essa nova direção da natureza. Nietzsche diz: aqueles que têm dinheiro, que têm influência sobre os diferentes sistemas, seja o sistema educacional, sistemas de comunicações, e eu posso entender agora como aquela pessoa que faz parte da classe dominante, como ela pensa, imaginando que tem que utilizar todo esse sistema, todos os sistemas, e organizar de forma diferente para adequar essa nova realidade, a esse mapa novo. O que eu gostaria de receber de você, Rafa, é uma ajuda de saber como se pode reorganizar tudo isso, essa estrutura gigantesca, de acordo com essa nova realidade. O Ravi diz. Nós já falamos sobre isso em algumas conversas anteriores, mas a primeira coisa, essa pessoa que faz parte da classe dominante, o que ela precisa entender primeiro, é ter entendimento e conhecimento que ela está agora diante de uma crise geral. Toda a estrutura do mundo está sendo rompida. Não só próximo a ela, no país dela, mas no mundo inteiro. E hoje acontecem coisas que ela não tem mais controle. Existe uma força da natureza, uma força superior, que está mudando a realidade e não nos deixa mais administrar as coisas como fazíamos antigamente. E o mundo está mudando, está deixando de ser um mundo linear e egoísta, que funcionava segundo esse modelo da pirâmide, uma pirâmide que funcionava em cima das necessidades,
das forças, em cima da força do dinheiro, do exército e etc. E agora muda, passa a ser um mundo circular, obedecendo ao modelo do círculo, se tornando um mundo global, um mundo integral e onde todos estão conectados juntos de uma maneira recíproca, onde todos dependem um dos outros. E hoje não cabe mais a situação onde eu possa causar mal a alguém e de alguma forma me sinta bem. E o fato é que finalmente estamos todos no mesmo patamar, no mesmo barco. E precisamos saber que essa crise não vai acontecer simplesmente dentro de um determinado país, mas essa mudança é uma mudança global. A crise vai acontecer globalmente, em todo lugar, em todo o planeta. E o nosso planeta passa agora a funcionar dessa maneira globalizada. O fato é que no futuro bem próximo, através de várias crises e problemas e de eventos muito difíceis, tanto sejam eles ecológicos ou da nossa própria natureza interna, das nossas emoções, diferentes desenvolvimentos dentro da pessoa, nós vamos passar por mudanças muito grandes, com pressões internas e externas na sociedade humana para poder adequar essa sociedade a esse modelo novo, a esse sistema novo, sistema integral que agora estamos identificando, começando a identificar o que é isso. Na verdade, nós não temos nenhum conhecimento sobre esse novo padrão da natureza e a única coisa que percebemos é que dependemos uns dos outros. E os cientistas atualmente, o que eles vêm falando é exatamente isso, que toda a humanidade agora está entrando nessa lei da natureza, mas que antes não era funcionava dessa maneira. E que agora sim, a humanidade está entrando nessa lei de dependência mútua. E agora, o que devemos fazer sim, é aceitar isso e entrarmos nessa nova lei com consciência, de maneira espontânea, pela nossa própria vontade, com o nosso próprio entendimento, até um ponto em que isso seja um desejo livre da nossa parte. Queira Deus que eu queira isso, que eu deseje isso. Se eu me encontro agora com uma pessoa dessas que fazem parte da classe dominante, que dominam o sistema atualmente, elas devem estar bem preocupadas, assim, percebendo que estão perdendo seu domínio e não sabem para onde ir. Então elas ficam preocupadas e não sabem o que podem comprar com seu dinheiro e como pode mudar o seu negócio, suas indústrias, esse negócio. Tudo precisa ser mudado dos modos de produção, as relações com o banco e as relações trabalhistas, inclusive. E como pode ser tudo isso, toda essa mudança de uma vez? Como a pessoa consegue aceitar isso? Incluindo mesmo quando a pessoa tem essa informação de que a partir de agora a sociedade tem que ser algo circular e interdependência, isso para ela não quer dizer nada, porque ela não conhece nada disso. O fato é que ela não sabe ao que nos referimos. A única coisa que a pessoa sabe é que abaixo dela existe um exército completo de trabalhadores em diversos níveis, gerentes e etc. E eu, com todo esse batalhão de pessoas que trabalham comigo, que trabalham conosco na nossa companhia, nós ficamos pensando como nos adequamos a esse sistema e onde nos localizamos nele. Porque tradicionalmente a única coisa que eu fazia era observar a flutuação de preços, por exemplo, saber o que subia, o que baixava, como funcionava a matéria-prima e a relação com os fornecedores, como as coisas funcionavam. E assim, de maneira eu administrava o meu negócio. Agora, nesse novo mundo que está sendo revelado, esse mundo que está chegando, nesse mundo o dominante não sabe como continuar dominando, como ele funciona dentro desse novo modelo de dependência recíproca geral. O fato é que isso não existia nos nossos programas, no nosso programa mental, isso não existia em lugar nenhum antigamente. É tudo novo. Essa relação de reciprocidade não existia antes. Certa vez eu li um livro de Lenin, e esse livro de Lenin ele falava justamente sobre a tentativa de se implantar alguma coisa parecida com esse sistema integral no seu país, na Rússia. E o que o livro conta é que Lenin pediu aos especialistas, aos cientistas, aos economistas, né,
aos maiores que existiam no seu país para que preparassem todos os dados necessários para a implantação desse novo modelo. E os dados foram preparados. E o que eles disseram foi que, se nós tentarmos fazer um país onde todos se encontram nessa reciprocidade, se nós simplesmente fizermos um programa de trabalho, o que eles explicaram é que se eu fizesse um programa de maneira que em cada local do país, em cada segmento do país, quiséssemos implantar esse sistema onde tudo funcionasse e tudo funcionasse de forma integrada, de forma que evitássemos todo tipo de desperdício, que cuidássemos de tudo da melhor maneira que pudéssemos utilizar o trabalho humano e as matérias-primas, isso tudo direcionado para atender às necessidades de todas as pessoas, se nós fôssemos realmente tentar realizar essa tarefa, e aí a única maneira que teríamos de fazer isso funcionar é se implantássemos isso em todos os países, de maneira que só quando todos entrassem nesse esquema de dependência mútua nós atingiríamos um equilíbrio. Então, o ponto que estávamos todos organizados de uma forma diferente, que eles mesmos não entendiam o que estavam falando. No fundo, o que eles estavam dizendo é que as pessoas deveriam estar todas juntas, conectadas nesse modelo novo, todas, sem exceção. E como isso podia ser possível? Mesmo hoje em dia, com programas de computador, com a internet, com as comunicações, mesmo assim a gente não consegue, mesmo assim essa coisa toda ainda não nos ajuda. Ou seja, como podemos estar nessa sensação interna, como podemos estar conectados a tal ponto? Isso seria como se a pessoa consertasse ou corrigisse para si própria o ambiente ao redor dela. E somente dessa forma, quando a gente trabalha em torno do ambiente ao redor e da reciprocidade, podemos atingir esse novo modelo circular que está sendo imposto pela natureza. E ela chega sem perguntar, simplesmente aterriza sobre nós. Vem de cima para baixo e simplesmente nos insere nesse círculo e, quando percebemos, já estamos inseridos, já estamos no esquema. Funciona quase como se estivéssemos percebendo um OVNI baixando sobre nós. Eu fiquei muito impressionado quando eu li isso no livro do Lenin, porque não havia outra maneira de atingir esse objetivo que não fosse através da força. É assim que eles entendiam. O engano foi que eles não entenderam que a coisa deveria acontecer não dessa forma, pela força, mas sim pelo meio do estudo e da preparação, pela educação. Somente o estudo, preparação e educação poderia levar as pessoas a esse nível. O fato é que as massas, principalmente nessa época, eram muito primitivas. Tentaram fazer uma tentativa dessa na Europa e não conseguiram. A única coisa que conseguiram na Europa foi desenvolver o mercado comum europeu, mas não a conexão. Então, o que precisamos entender agora é que o nosso problema é muito... O foco do nosso problema, a solução, ele acontece através da educação. O nosso foco está na educação. Por isso, precisamos, na verdade, elevar ao conhecimento dessas pessoas que fazem parte da classe dominante, que se eles querem verdadeiramente chegar, se eles querem que seus negócios realmente estejam, de alguma maneira, corretamente alinhados a esse novo modelo da natureza, e que nos chega de cima para baixo, eles precisam estar preparados para isso, de forma que todos os seus trabalhadores, do mais simples, ou como a pessoa da limpeza, até o mais sofisticado, os gerentes, os diretores, todos precisam estar conectados juntos e sentindo-se dependentes um do outro, saber que um depende do outro para garantir o pão de hoje e o de amanhã. A primeira coisa que tem que acontecer é o temor. Sim, o temor. É isso que vai acontecer primeiro, porque eles sentem isso. Depois vão descobrindo aos poucos que existe alguma coisa que se destaca, uma eficiência, uma luz de segurança começa a aparecer. E aí vai se descobrindo, mas no primeiro momento,
nós devemos nos dirigir a todos, desde aqueles que dirigem a companhia até o funcionário ou o trabalhador mais simples. Todos têm que entrar nessa mesma união, nesse pensamento da integralidade, da conexão de todos. Todos dependemos uns dos outros como uma família. E como nos salvaremos? Nós só nos salvaremos através da relação correta entre cada um de nós, através da preocupação recíproca. Por isso precisamos reduzir uma série de coisas que não são necessárias, supérfluas. Precisamos definir essa redução. Nesse novo modelo não vai haver mais espaço para comercialização de supérfluos. Isso tem que parar de existir. Então, se acabarmos com isso, nós vamos precisar de alguma maneira garantir às pessoas que trabalham nesse segmento um salário ou uma garantia mínima e que de alguma maneira eles se integrem com todos os outros e que façam outros trabalhos, e quando esses trabalhos não existirem, que eles sejam garantidos de alguma forma. Mesmo assim, todos, a missão de todos é pensar sempre como uma única família, e dessa maneira avançaremos. Há muitos caminhos, na verdade. Na nossa conversa anterior, eu também pensei que devemos imaginar o que é possível fazer, né? Cada coisa em seu lugar. Nietzsche diz: vamos nos recordar agora vamos lembrar aqui um pouco do que foi dito no programa anterior. A primeira coisa foi exatamente isso, de que é importante que nós tomemos consciência dentro de cada organização, tomemos consciência daquilo que é necessário e daquilo que não é. E aquilo que não é necessário deve ir sendo reduzido paulatinamente. E todo o esforço da produção tem que estar focado em cima daquilo que realmente é necessário. A outra coisa que foi dita é que é necessário também que os trabalhadores comecem a se esforçar de alguma forma e que eles tivessem um período durante o dia para sua própria educação. O Ravi diz: eu ocuparia 75% dos trabalhadores na produção, não dispensaria ninguém, todos continuam trabalhando, mas uma parte do dia, digamos assim que cerca de um terço do dia, não seria dedicado à produção, mas seria dedicado à educação. Nietzsche diz: terceira coisa que falamos é que é necessário começar a reduzir as diferenças entre os salários. E agora a pergunta é a seguinte: como eu, sendo uma pessoa que estou na classe dominante, que domina a sociedade, que organizo toda a sociedade, a partir do momento que eu passo por esse novo mapa geral e ao meu redor eu administro todas essas questões, eu tenho uma parte de telecomunicações, tenho os bancos, como eu começo a construir esse novo modelo em cada um desses setores? Porque não temos segurança agora, porque já percebemos que existe uma desordem, que a ordem anterior já acabou, e esse modelo anterior ele começa simplesmente a desaparecer, e nós entramos numa situação onde não sabemos onde vamos e precisamos nos organizar agora nesse novo modelo, assim, com toda essa insegurança. Fato que eu não sei como fazer isso tudo nessa sociedade tão complexa com todos esses setores. Nos ajude a como fazer isso, Ravi. O Ravi diz: eu já disse anteriormente, a primeira coisa que temos que fazer é reduzir tudo que não for necessário, porque é exatamente em cima dessas coisas onde a crise vai pesar. Todas as indústrias que produzem coisas necessárias permanecem. Não existe mais esse pensamento que ganhamos por meio da alta de preços, de aumentar os preços. A maneira como orientamos o nosso pensamento agora é que, precisamente, o nosso produto deve ser o mais barato possível para aqueles que o consomem. Na verdade, essa redução de preço não deve acontecer em cima da redução de salário dos trabalhadores, mas sim em cima de uma redução de tudo que está no caminho, como por exemplo os intermediários. Todas as opções devem ser estudadas de modo a reduzir o custo do produto para aquelas pessoas que o consomem, seja como for, através do entendimento da administração dos estoques, da redução dos intermediários. O fato é que as pessoas precisam, a partir de agora, começar a consumir. O produto deve chegar para elas com o menor preço possível, se possível com o preço de custo de produção, mas de uma maneira que não se acrescente a esse preço
o preço dos transportes, por exemplo, ou dos intermediários. O que nós buscamos precisamos descobrir qual é a maneira com que as pessoas possam comprar as coisas da forma mais próxima possível do local de onde elas foram produzidas, por exemplo. Nesse momento, não devemos nos importar com as pessoas que ganham como intermediários ou com o transporte, sofram uma crise ou até desapareçam do mapa. O que importa agora é nos concentrarmos em como vamos dar às pessoas simples, às pessoas mais pobres, as coisas que são produzidas e que são necessárias para elas, e que eles possam ter acesso. Como dominante, eu tenho que me preocupar com os meus trabalhadores e desenvolver a cultura neles de que todos se preocupem uns com os outros entre si, que todos eles se conectem, todos entrem na garantia mútua. E isso é feito através do estudo, do trabalho, quase como numa direção assim socialista, que todos precisam se sentir que pertencem a uma sociedade, que pertencem a uma família. Na verdade, todos os negócios, todas as fábricas, indústrias que eu tenho virou tudo uma coisa só, tudo uma única família. E dessa forma a sensação vai se desenvolver em todos eles. E a partir daí, em pouco tempo vai se descobrir que a maneira como as coisas estão funcionando melhorou. As máquinas funcionam melhor, o clima da organização está melhor e a própria produção deve melhorar a partir daí. O fato é que as coisas vão se organizar sozinhas, porque as pessoas agora vão estar próximas umas das outras, conectadas umas às outras. Por exemplo, as doenças de trabalho, tudo isso vai diminuir e simplesmente a coisa começa a se organizar sozinha e mais a preocupação de um com o outro vai aumentando e assim a sociedade vai ganhando cada vez mais e mais. E é importante reduzir as diferenças. Caso contrário, nós vamos quebrar. Tudo isso funciona a partir da educação integral, certamente, e não através da obrigação, da pressão. O fato é que tudo vai acontecer através do estudo. A coisa importante é que vamos incluir, junto com esse estudo, também diminuindo as diferenças entre as pessoas, a diferença entre os salários. Nós imaginamos que talvez um bom número seria uma diferença de no máximo 5 vezes, por exemplo. O resto não importa. Só essas mudanças já vão nos dar uma adaptação tão importante a esse sistema novo, a esse sistema da natureza que está baixando sobre nós agora, sobre esse sistema integral e circular. Seguramente vamos poder continuar a viver de alguma maneira harmoniosamente com ele. Nietzsche diz: Ravi tem os critérios então com os quais eu trabalhei anteriormente, os critérios sobre aquilo que seriam bons negócios, na verdade são sempre negócios onde está envolvido muito a questão da ganância. E o Ravi diz: agora não existe mais ganância. E Nietzsche pergunta: então o que é um bom negócio a partir de agora? E o Ravi responde: bom, agora eu até recebo um pouco mais salários do que aquela pessoa que trabalha na limpeza, mas eu tenho a segurança de que as coisas estão funcionando. Tenho segurança de que agora o conhecimento e a conexão estão sendo implantados entre todos. E isso é amor, o amor entre os trabalhadores. E tudo que eu passo a eles, todos os programas, todas as reuniões, todos os treinamentos, todos os workshops, em todas as fábricas, em todos os negócios, isso é importante, que vai levar a um ponto onde todos vão entender o que está acontecendo. E a partir daí, eles vão começar a entender aos poucos que todos estão juntos e que não existe mais a situação de estar um contra o outro. Todos estão conectados e que, na verdade, tudo isso virou uma família única. E também a partir de cima, mas começando pelo estudo aqui de baixo, nós vamos nos preocupar em cuidar de cada uma das pessoas. Oren diz: eu não entendi o que quer dizer essa história de cima e de baixo. E o Ravi responde: a partir de cima, por meio dos gerentes, dos dirigentes, que vão ajudar a desenvolver programas, explicações, palestras, e de baixo,
por meio da educação que cada um dos trabalhadores vão receber durante o seu trabalho. Todos mudamos. Cada um dos trabalhadores dessa companhia muda. A meta é que nos adaptemos a essa forma integral que a natureza está nos apresentando agora. É isso. Então, o que se revela a partir da nossa conexão, através do estudo, através de todas as nossas ações, dos workshops, das discussões, das palestras, o que se revela disso é uma energia nova, uma força nova, um entendimento novo que é a conexão. Isso dá a cada uma das pessoas aquela sensação de segurança, de saúde, de carinho, de vida. E nada é mais necessário do que isso. O que se recebe em troca já é muito. Então, diz Nietzsche, a pessoa que tem um negócio com êxito, tem que se preocupar que essa questão da conexão esteja no negócio dela. Então, o que o Ravi diz é que o que a pessoa realmente precisa é de ganhos ou de salário que lhe garantam aquilo que é necessário para a sua subsistência e dessa força de conexão. E então, o que vai acontecer em cada uma das fábricas é que todos vão começar a sentir que fazem parte de uma única e grande família, com suas mulheres, com seus filhos, tudo uma coisa só. Vão se tornar mais próximos e mais dependentes uns dos outros. Nietzsche retoma dizendo, eu gostaria que nos esclarecesse um pouco mais, porque eu, por exemplo, no passado já fui gerente, e o que eu gostaria de entender, nós sabemos que nos grandes negócios, hoje em dia, as pessoas, os chefes de alguma maneira, já de alguma maneira estão preocupados com o clima organizacional, já estão preocupados com o grupo das pessoas que trabalham com ele, com as suas equipes. E de uma certa maneira, muitos gerentes até já estão dispostos a se esforçarem em prol disso. Mas o fato é que não se sabe até que ponto isso é importante para eles. E o que foi dito até agora é que esse espírito na organização tem que ser modificado. Você falou de uma coisa nova, de uma coisa diferente. E o Ravi disse, o que eu estou falando é sobre conexão. Ok, Ravi, mas eu gostaria de uma explicação um pouco mais detalhada. O Ravi disse, quando essa conexão entre as pessoas está de acordo com a natureza, o que as pessoas descobrem dentro de si é essa conexão, essa força interna, uma força que é interna e é da natureza e que hoje só está no produzindo uma série de problemas. Essa mesma força que é integral e única. Integral, única e especial. Então, eu vivo a partir dessa energia interna. Então, isso passa a ser para mim a verdadeira moeda. O que domina a minha vida, que me dá segurança. O que me dá uma sensação de felicidade. Todas as necessidades são, de alguma maneira, satisfeitas por essa energia nova. Eu vou voltar nessa mesma pessoa que, de alguma maneira, aceitou esse nosso conselho e começou realmente, de alguma maneira, começar realmente a reduzir tudo aquilo que não é necessário, reduzir a sua organização de alguma maneira. Como é que ela comunica esse espírito de união dentro da organização? O Ravi diz, isso mesmo, isso é o principal. A coisa primeira que deve ser feita, a primeira ação é exatamente usar a comunicação. Imediatamente a comunicação tem que ser usada porque isso vai funcionar como o meu sistema educativo. E o que eu vou precisar mais do que isso? Em troca disso, eu vou estar, na verdade, trocando isso por toda a bobagem que existia antigamente nas comunicações. Estou trocando as bobagens antigas por um sistema novo e muito mais bonito. A meta é que nos adaptemos a essa forma integral que a natureza está nos apresentando agora. É isso. E aí, a coisa se torna um sistema de comunicação e não um sistema de separação. Oren interrompe e diz, como se faz isso? Eu gostaria de entender como se faz isso. O Ravi exemplifica, eu tomaria o Sr. Oren Levi como meu conselheiro estratégico da minha companhia, e a senhora Nietzsche, por exemplo, como a gerente de telecomunicações. Ok, diz o Oren. Qual é a mudança essencial que tem que acontecer? E o Ravi diz, ok, quando eu digo que essas pessoas que conseguiram entender o que é esse novo mundo,
que elas utilizem os meios de comunicação de uma tal maneira que os outros recebam essa comunicação, que comecem a entender isso, que recebam esse novo mundo, que entendam o que isso significa. E isso vai funcionar da mesma maneira como hoje nós preparamos as crianças para o mundo, da mesma forma. E aí o que deve acontecer é que os meios de comunicação vão se tornar, antes de qualquer coisa, como se fosse uma universidade aberta. Digamos assim, também na verdade não importa o nome. O que é importante é que através do meio de comunicação é que as pessoas vão começar a descobrir como elas vão sobreviver nesse novo modelo natural. Elas precisam aprender isso. Todas vão ter que fazer um curso, como se fosse um curso de primeiros socorros, um curso de salvação, sei lá o quê. O fato é que cada um tem que conhecer o mundo em que vai viver a partir de agora. Esse novo grau que está chegando, esse novo patamar, o fato é que nós não estamos preparados para ele e nós não entendemos ele. E à medida que ele se aproxima, ele acaba nos trazendo todo tipo de problema, como o tsunami, por exemplo, que chega e que mais, e outras coisas. Os furacões. E aí o que a gente faz? Se essa questão com a comunicação, de destruir as pessoas, a gente quer chamar de universidade, tá ótimo, chama de qualquer coisa. Eu poderia chamar de um curso, um treinamento. As pessoas que vão estar em casa, por exemplo, e vão começar a receber informação através da TV. Imagina que recebem uma informação sobre um furacão que está se aproximando. E essa informação, além de trazer a ideia de que o furacão se aproxima, ela também explica o que pode ser feito, como pode ser feito, de que maneira deve ser feito, para que elas se protejam dele. E isso é nada mais do que aprender, do que estudar sobre o que está por vir. E o fato é que, a partir do momento que a vida, tudo na vida agora vai depender disso, como é que eu vou simplesmente ignorar essa coisa? Não posso. E fora a TV, nós vamos ver que essa informação vai chegar de todos, através de todos os meios, dos jornais, das revistas, da TV, em toda parte. Em toda parte essa educação tem que estar presente. Verdadeiramente eu sinto que isso tem que acontecer em todos os lugares, com todas as pessoas, com todos os meios. E além disso, vai funcionar assim como funcionavam as comunicações nos tempos da guerra? E o Harvey diz, muito mais intenso, pior. E o que significa isso, diz Oren? E Harvey responde, todos os dias eu escuto que estamos lutando com alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que é. E o que quer dizer isso? Que lutamos com alguma coisa que ninguém sabe o que é. Estamos de alguma maneira dentro de alguma guerra? Nós vamos ter que, a partir de agora, andar por aí armados com bombas? Isso também não vai adiantar. Mas a guerra que vem a partir de agora é muito mais difícil. Até porque essa é a primeira vez em que o inimigo você não sabe. Você vai ter que aprender quem é, o que ele significa. Por exemplo, suponha quando chega uma epidemia. E imagina que essa epidemia chega subitamente e que ninguém sabe do que se trata. Uma epidemia nova. O que se faz a partir daí? Vai ajudar de alguma forma a ignorar ou não querer saber o que é essa epidemia? Óbvio que não. O que acontece imediatamente é que se abrem diversos tipos de laboratórios, diversas investigações, o dinheiro aparece para poder financiar esse tipo de pesquisa, porque todo mundo precisa saber do que se trata essa epidemia. E o que se revela aí? Aí tudo é prejudicado, porque as pessoas começam a morrer, começa a faltar comida, as empresas começam a fechar, pessoas com poder se suicidam, botam fogo em embarcações, em florestas, em bosques e começamos a observar verões mais quentes, invernos mais frios. E o que isso quer dizer? Eu vou fingir que não sei, que não estou percebendo o que está acontecendo. Eu preciso saber sobre isso. Eu preciso aprender sobre isso, eu preciso entender sobre isso, porque essa é a única maneira de eu conseguir me defender melhor disso tudo, lidar melhor com toda essa situação nova. E aí vou observando cada uma dessas ondas e já me preparo para receber a próxima. E só assim vou poder me adaptar a essa situação. E à medida que o tempo passa, eu começo a criar alguma coisa diferente. Existe alguma maneira de mudar tudo isso? De fazer com que seja um pouco mais ameno, mais amistoso? Quem sabe?
Como a sociedade humana pode se permitir de alguma maneira simplesmente ignorar esses novos fenômenos? Não, não pode. Não tem como ignorar e como deixar de dar importância a eles. Oren diz, você fala sobre o fato de que se desenvolvem vacinas. E o Ravi responde, precisa se desenvolver vacina ou algum outro tipo de material daquilo que eu estou precisando agora. Nada mais do que isso. O que importa é somente a relação de um em relação ao outro. Isso é a solução para todo mundo. E nessa questão de ama teu próximo como a ti mesmo, é só a partir daí que estamos conectados. E além disso, vamos imaginar de novo essa mesma pessoa que faz parte da classe dominante e que ela realmente aceitou a sua explicação, que toma o modelo que você nos mostrou aqui. Você nos explicou que não temos um mapa, mas você já está de alguma maneira desenvolvendo esse mapa para a gente e apresentando ele. Você está nos explicando que passamos de um processo antigo da pirâmide para uma vida, uma natureza nova que agora é a do circo. Por exemplo, a gente consegue observar como exemplo assim, as campanhas quando, por exemplo, surge uma epidemia, uma enfermidade, uma doença. Se fazem campanhas para vacinação, por exemplo, coisa desse tipo. Eu quero fazer essa pergunta, mas não importa que nesse momento quem ganha ou quem perde, não é nisso que eu estou querendo entrar. O que eu quero, independente de quem ganhou ou quem perdeu, eu quero ir lá receber a minha vacina e voltar para casa. Vou imaginar o seguinte, eu sou uma dessas pessoas dominantes e já entendi essa história de que a pirâmide vai passar o círculo. Eu já entendi esses processos e o que eu quero que você me aconselhe dentro da minha companhia. E uma coisa que eu não entendi muito bem é o que são esses processos com relação ao público geral. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Agora imagina que eu sou a pessoa que tem a possibilidade de fazer isso, porque eu sou da classe dominante, eu detenho os meios de comunicação. Então, o que eu devo fazer? Que vacina eu tenho que dar para essas pessoas, para o público geral? Que eu sei que de alguma maneira eu tenho influência sobre eles. De modo que essas ondas, o que está vindo para aí, de alguma maneira não me derrubem. Educação, diz o Rav. Isso é difícil de expressar, diz o Oren. Se você fosse o cientista que desenvolveu a vacina, eu vou explicar para você, diz o Rav. Observe a natureza. Isso acontece na natureza entre os animais. Se eles estão de alguma maneira unidos, eles podem enfrentar qualquer tipo de dificuldade externa. Oren diz, imagine o seguinte, que nós estamos numa sala de reunião e você me explica essa mudança toda, essa mudança da pirâmide por círculo e que eu não tenho nenhuma alternativa a não ser me adaptar a isso. O Rav diz, que bom, estou feliz por você. E Oren diz o seguinte, veja, a pessoa que faz parte da classe dominante da sociedade, ela também tem uma certa percepção. E diante dessa pessoa está esse império que eu criei, fábricas, trabalhadores, toda a diretoria, toda a administração. E você me aconselhou que, como primeiro socorro, eu vou pegar 1/3 do dia desse trabalhador para que ele saia da produção e comece a estudar, para que ele tenha tempo para isso. Precisa ter tempo para que eles estudem. Então eu aceito isso e começo o processo. O que eu vou fazer com eles? O que eu vou fazer com eles da primeira vez? Porque eu coloco todo mundo na mesma sala, os gerentes com as pessoas da faxina? Não. Então, imagina que os gerentes são pessoas que já passaram pela universidade e que uma pessoa que limpa tenha o ensino fundamental. Aí o Oren interrompe de novo. O que eu quero agora é ver isso na prática. Me explica como isso se faz. Me explica. O que eu faço com eles? Imagina que eu tenho 10.000 trabalhadores nas minhas mãos. O que eu faço com esse exército? E o Rav. Aí existe um mecanismo
deve existir dentro da sua companhia a informação de como são esses trabalhadores que trabalham para você e qual é o grau de instrução de cada um deles, como eles são classificados. E o Oren interrompe dizendo, digamos que estão divididos por gerências, tem lá divisão natural, e o que eu faço? E o Ravi diz, então, você pega essas informações, imagina que a sua fábrica tem 3 ou 4 níveis de instrução. O mais baixo, uma intermediária, entre o colégio e o nível universitário, e as outras pessoas que estão realmente envolvidas aí no desenvolvimento das coisas. Imagine 4 graus de instrução, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Eu, em relação a isso, desenvolvo um programa e que passando esse programa para as pessoas durante o período de trabalho delas. E esse programa pode ser... O fato é que assim, não vamos colocar todo mundo no mesmo lugar. E a gente sabe que em cada local de trabalho, né, existem salas de reuniões onde podemos colocar TVs, computadores. E a partir dessa estrutura nós levamos os trabalhadores para estudar. E eles têm que sentar e anotar. Eles precisam aprender, eles precisam estudar. E isso é o trabalho deles agora. Porque agora eu pago por esse tempo. E eles vão estar estudando. Isso é uma necessidade, uma exigência deles, que agora eles vão ter que ser alunos. E depois vão ter que passar por exames. Esse trabalho não é simplesmente o trabalho de produção. Ou então da aula. Eles vão ter que fazer diversas palestras, workshops, e isso tem que ser incrementado. Há que ter jogos, todo tipo de recurso, toda conversa entre eles, tudo tem que gerar uma única estrutura que se complete e que a coisa funcione. Imaginando que eles estão divididos em 4 graus, o Warren diz, então nós voltamos para essa mesma pirâmide que era a estrutura antiga. E o Ravi diz, sim, mas essa é uma pirâmide de conhecimento. E o Warren diz, mas pode acontecer dessa pirâmide ser a mesma pirâmide antiga que corresponda à pirâmide de domínio dentro da minha organização. Imagina que eu trabalho com eles nessa estrutura piramidal. E sendo que minha meta agora é passar da pirâmide ao círculo. E o Ravi diz, depois. Nesse momento o que precisamos agora é conhecimento e educação. Conhecimento, estudo, as palestras, e a educação vai ser todo tipo de atividades, workshops, etc. E Oren diz, você nos prometeu uma imagem que era maravilhosa e eu não estou entendendo como se faz isso. Você nos prometeu dentro desse modelo bonito que o pessoal da limpeza e os gerentes vão se sentir todos iguais, como se todos fossem gerentes. Um momento, calma lá, diz o Rafi. O que precisamos antes de qualquer coisa é entender que vamos fechar um círculo dentro de um círculo, dentro de um círculo, um dentro do outro, até o centro. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é inserir a todas as pessoas, todos os trabalhadores, num círculo geral. E depois, dentro desse círculo, nós vamos subdividindo, por exemplo, um círculo dos engenheiros, um círculo de gerentes. E mesmo dentro desses grupos, outros círculos entre eles. Para que de alguma maneira cada um se sinta dentro desse círculo que está entre os seus semelhantes, e que ali é a sua casa, e que ali ele encontrou alguma equivalência, sabe? Existe ali uma aproximação, eles falam o mesmo idioma, eles estão no mesmo nível de educação, no mesmo nível de vida. As pessoas não podem de uma vez romper todas as barreiras, precisa ser gradual. Mas aonde você quer levá-los com tudo isso? Perguntou Warren. O Ravi responde. O Warren continua. Imagina que estamos dentro de um determinado círculo desses que você falou. E a meta que você define? Vamos imaginar um dos círculos. Explique isso. E o Ravi diz. Vivemos num mundo em que todos correspondem a uma única estrutura, como um corpo de um único homem. É isso. Então, assim como no corpo humano, todos dependemos uns dos outros. Cada célula depende da outra. Nós não podemos nos desconectar um do outro.
E agora, entre nós, devemos cada vez mais procurar sentir que dependemos e correspondemos e que realmente estamos buscando essa conexão de garantia mútua. Vamos imaginar de forma equivalente, as pessoas têm o mesmo nível de vida. Isso vai dar um pouco mais de similitude, de equivalência. A minha esposa com a tua vão acabar se relacionando bem porque pertencemos ao mesmo nível egoísta. E que nos preparou de uma determinada maneira que agora somos próximos um do outro. Então fica mais fácil que nos conectemos. E temos que acelerar isso, intensificar isso, e sentimos cada vez mais que estamos dentro dessa dependência recíproca. E se a transgredirmos, nós vamos perder o trabalho, vamos estar pior do que aquela pessoa que trabalha na limpeza. Mas por agora, dentro do grau de cada um dentro desse círculo, e assim nos conectamos entre eles. Portanto, essa conexão de que estamos falando não é como uma conexão que acontece nas fábricas no Japão. O que precisamos, na verdade, saber e sentir é que todos, sem exceção, se não temos essa conexão recíproca, nós vamos nos perder. É uma crise geral. Se não nos conectarmos, não vão ter sequer o pão para comer amanhã. Nietzsche diz, vamos agora tentar entender a diferença. A diferença é muito importante. Nos explica qual é a diferença dentro disso que você citou entre o que os japoneses já fazem e o que você está nos propondo. O que eu proponho é a lei integral. Não é que nós vamos nos conectar sob um comando egoísta e vamos ter êxito. E vamos sair por aí para vencer o nosso vizinho, nosso concorrente. Não é isso. Nós não pensamos sobre os vizinhos, sobre os concorrentes, só pensamos apenas na conexão. A força de conexão entre todos. E como descobrimos o centro. O centro dos nossos círculos, onde somos todos equivalentes, onde todos dependemos uns dos outros e onde todos precisamos uns dos outros. É isso que precisamos sentir dentro de nós isso. Sentir que isso é assim como uma família, como uma única família. Esse é o primeiro grau de cada círculo. De início, as pessoas têm alguma dificuldade ainda para se conectar dentro desses círculos. E Oren pergunta, você nos disse que não se trata de competir com o concorrente, e isso nas organizações isso é muito forte. Vamos imaginar que uma determinada organização tem um interesse muito grande para que as pessoas se conectem, para que a fábrica ou a organização de alguma maneira se torne mais eficiente. O Rav interrompe dizendo aqui não é uma questão de competição, uma competição com o vizinho, com o concorrente. Não. Aí o Warren diz, qual é a nossa meta então? E o Rav diz, nós objetivamos a conexão emocional entre todos nós. Não vou ficar passando aí as atividades que têm relação com a empresa, a não ser com a conexão dos corações. Não entendi disso, Warren. Eu devo conectar seus corações, continuou Rav. E o Rav diz, eu trabalhei durante muitos anos numa organização assim. Uma ou duas vezes por ano, as organizações retiravam os trabalhadores do seu local de trabalho e faziam uns dias de união. E aí faziam diversos tipos de atividades assim. Depois de um tempo, começaram a fazer isso, inclusive saindo de Israel e etc. O que eu estou querendo dizer com isso? É que já existe uma espécie de cultura de ócio e que esse ócio pode produzir uma relação melhor entre as pessoas. Eu vivo perto de um parque.
E muitas vezes, nos finais de semana, eu vejo que diversas organizações levam seus empregados, inclusive com as famílias, para fazerem coisas juntas no parque, inclusive para fazer churrasco. Parece que de alguma maneira já se sente, já se percebe que é importante criar uma boa relação entre as pessoas. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque você nos disse, porque você disse que na verdade você não está falando sobre a questão da competitividade da empresa. A única coisa sobre que você está explanando é sobre a conexão dos seus empregados. Não, diz o Ravi, não, calma. Você está me dizendo como se eu não soubesse disso. Então nos explique, por favor. O que eu quero é que todos tenham essa dependência recíproca, essa conexão, uma conexão de corações. Então, no começo, isso vai se fazer necessário, porque eu vou obrigá-los, através desse estudo, no seu horário de trabalho. E aí, a partir do momento que começam a entender que se fizerem diferente, eles não vão ter êxito, depois de um certo tempo que eles já tenham participado desse estudo, de diversas palestras, eles vão sentir que nessa história de conexão existe uma energia, uma força adicional que está conectando a todos. E essa força adicional é o que a gente está almejando que eles descubram entre eles. A questão aqui não é deixar eles com ou sem trabalho, ou de ficar ocupando o tempo deles. É que o que se faz, o objetivo disso tudo é revelar através dos empregados a força superior, a conexão. Essa é a minha meta. E é por isso que eu digo, e estava dizendo que a método é completamente diferente do que essa fábrica onde você trabalhou, do que esse lugar onde você trabalhou. A meta é a conexão. E o Ravi continua. Essa meta também, a partir do momento que você tem essa meta, todas as atividades que se faz com os trabalhadores são alteradas, são impactadas por isso. Porque todas essas atividades, não só passar um tempo junto comendo churrasco, mas na verdade, realmente nos conectarmos como um único. Todos os jogos, todas as atividades vão revelar a cada um como que um depende do outro. E a partir daí eles vão começar a descobrir que existe um verdadeiro sistema que nos conecta à vida. E o Warren pergunta: como esses jogos, essa coisa toda vão me dar esse tipo de sensação? E o Ravi diz: são jogos que revelam a dependência entre as pessoas. De modo que isso se construa um consenso. Se constitua num consenso. Ok. Pouco a pouco, a conexão vai chegando. Mas devemos chegar no final a essa sensação, onde todos fazem parte de um sistema único, o sistema da natureza. Começamos a perceber que fazemos parte do sistema. Atua sobre nós uma força que nos dá esse tipo de crise. Esse é um dos sintomas. Ora em pergunta. Ravi, você pode dar a esse tipo de pessoa que está no topo da sociedade algum tipo de regra, alguma coisa que permita ele a tomar decisões corretas, de que sejam adequadas a esse novo modelo da sociedade, esse modelo circular? Esse mapa que você nos ensinou hoje, onde se passa da pirâmide para o círculo? Agora, por favor, antes que se deixe esse modelo antigo e que se comece a atuar definitivamente na sociedade, dê a essa pessoa algum tipo de regra, algum tipo de segurança, alguma coisa simples. Uma coisa simples com a qual ele possa observar e saber como tomar suas decisões, porque ele tem influência sobre muitos setores, sobre muitas pessoas e muitos processos. Então, por favor, dê a eles algum tipo de regra com a qual ele possa se orientar e saber se o que está fazendo está adequado ou não a esse novo modelo, passando da pirâmide ao círculo. E o Ravi diz: eu não posso fazer isso. Se isso não está dentro dele, eu não posso fazer isso. E o Warren diz: até agora ele já percebeu, aceitou toda a regra, entendeu tudo que foi explicado e agora isso se tornou uma ordem para ele. Você conseguiu expressar todo o sentimento dele e ele de alguma maneira já está em sintonia com isso. E o Ravi responde: então ele já introjetou a regra de alguma maneira. Aí o Warren diz: não, suponha que ele não possa fazer isso.
Aí o Ravi diz, então ele pode se aconselhar comigo ou com outro tipo de pessoa que de alguma maneira já fazem parte do sistema e que assim o sentem. O Oren insiste, dizendo, mas não tem nenhum princípio que já está nesse círculo, de alguma maneira dele se orientar sozinho, alguma coisa que ele tenha por si mesmo, e que ele perceba a diferença entre o círculo e a pirâmide. E o Ravi responde, igualdade, a necessidade de cada uma das pessoas, a preocupação recíproca, a preocupação de cada um, de acordo com o que cada um pode e de acordo com o que cada um necessita. Existem várias maneiras de se orientar dessa forma. Essas são as medidas, mas não regras, simplesmente regras. E Nietzsche pergunta. Nietzsche diz, bom, a bússola sempre se orienta de acordo com a direção. E no nosso caso aqui a direção é a intenção. Então, o que eu queria perguntar é o que poderia fazer uma pessoa que ocupa um cargo como, por exemplo, um gerente. O que você faria se você fosse um gerente? E o Ravi diz, bom, se eu tivesse como gerente do meu negócio, o que eu tenho que me preocupar é como chegar ao centro da conexão entre todos. Tenho que me preocupar de como está acontecendo as conexões entre as pessoas, que essa conexão aumente mais e mais, e que eu estarei com eles nesse novo negócio, que será muito mais avançado, mais seguro e melhor para todos. Mesmo que esse negócio seja menor, ele pode ser até 100 vezes menor, mas o fato é que seguramente nós vamos nos sentir melhor. Devemos entender que o sistema superior é que nos domina. Somente quando nos alinhamos a ele, quando construímos o nosso sistema integral de acordo com a força superior, só essa tentativa de fazer essa construção integral que deve ser a nossa preocupação diária. Nietzsche diz. E então quer dizer que se mantemos essa intenção que você nos ensinou, quer dizer que a cada dia, cada vez, nós vamos estar mais adequados a esse novo modelo. É isso? Eu tenho que estar o tempo todo prestando atenção nisso? Sim, diz o Ravi. E aí sim estaremos num estado melhor. Pode ser não só nos resultados do negócio, mas também de uma maneira geral. Como, por exemplo, na saúde das pessoas, no ânimo das pessoas, no clima, na satisfação de todos, inclusive até na satisfação espiritual de todos que está fora do negócio. Tudo isso vai estar, de alguma maneira, providenciado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Desde o início fizemos essa discussão que para todos foi muito interessante, sobre o tema do dinheiro e domínio. Esse foi o nosso ponto de partida, dinheiro e domínio. Eu gostaria de escutar do Ravi qual seria a sua conclusão final sobre tudo que ele nos explicou, para que eu possa também sempre relacionar tudo isso com dinheiro e com domínio. Bom, diz o Ravi, a grande orientação, a grande conclusão é que sempre o que deve envolver todos os seus pensamentos e as suas orientações é que todos sejam iguais, que tudo seja unificado, tudo seja integral. Para isso serve o dinheiro. E o domínio, na verdade, tem que ser o domínio da pessoa sobre si mesma. E na medida que ela conquista esse domínio sobre si, é nessa mesma medida que ela se adere ao centro. Muito obrigado, Rav Leitman. Muito obrigado, Nietzsche. Muito obrigado a todos vocês que estiveram assistindo ao nosso programa. Tudo de bom para vocês e até a próxima oportunidade.